gente vai dar continuidade à série, meus irmãos, ao redor da mesa. Hoje é o quarto sermão, né, da série. E quando a gente pensa em momentos ao redor da mesa, o que normalmente vem à mente? Né? Normalmente, momentos agradáveis, como reuniões de família, o almoço com o pessoal da empresa, você recebendo alguém na sua casa ou alguma família, confraternização de Natal, confraternização de final de ano e por aí vai. Eu não sei como é que você encara esse momento quando você está ao redor da mesa, né? Mas lá em casa, eu acho que na sua casa também não deve ser diferente, a gente valoriza muito, né? Às vezes é difícil reunir todo mundo, né? Ainda mais quando os filhos vão crescendo, né? Vão tendo suas atividades, quando os filhos vão embora para a Holanda, né, dona Marlua? Isso aí fica difícil reunir a mesa e a gente percebe o quanto a gente valoriza esse momento quando a gente está junto com a nossa família, à mesa, para poder participar de uma refeição, não é? Lá em casa tem até um ritozinho assim, sabe? A minha filha, ela sempre faz questão de orar. Não, eu quero orar, então ela sempre ora e agradece a Deus pelo alimento. E é o momento que a gente pode estar junto ali, agradecendo a Deus pelo alimento, conversando, às vezes colocando o papo em dia. Como esse momento é importante, como a gente gosta desses momentos juntos ao redor da mesa. Como esse momento é significativo, né? Seja por qual motivo for, né? Natal, Ano Novo, um almoço simples de família, um convidado que você traz para a sua casa. Em falar nisso, quando a gente recebe alguém, né? Como é que é esse Margarete vai lembrar muito bem, mas antes de começar a pandemia, né, a gente teve aqui um Dia das Mulheres aqui, né? Um evento de mesa posta. Eu gosto desse negócio pra caramba, né? Negócio de mesa posta. Então, acho que gosto mais do que a Alice, assim, né? E a gente, quando recebe, não sei o que seja giro, mas tudo bem. A gente, quando recebe alguém na nossa casa, a gente separa a melhor louça, não é assim mesmo? Né? Às vezes você tem uma louçazinha guardada só para aquele momento do convidado, né? A gente gosta de receber as pessoas bem na nossa casa, né? E teve esse curso, esse momento aqui das mulheres aqui no mês de março de 2020, não é isso mesmo? Março de 2020, depois, né, entrou na pandemia e tudo mais. Eu não vi, né, que era só para mulheres, mas eu estava ali cuidando do meu filho não tinha nem um ano ainda, eu fiquei ali no coisa. Como foi agradável, mesmo estando ali fora, perceber isso, né? Você aprende como é que eu não sei usar, tá, pessoal? Eu sei usar o talher e tal, mas eu tento, né? Mas mais do que isso, né? Esse curso provavelmente trouxe a proposta do que esse momento significa, que é estar à mesa. Além de você organizar bem a louça, os talheres ali e tudo mais, o que esse momento significa, né? Para aquele contexto ali, para aquela hora. Então, quando a gente recebe alguém, a gente quer receber da melhor maneira possível, a gente quer fazer com que a pessoa se sinta muito à vontade. É assim mesmo ou estou enganado? Né? Você deixa a pessoa totalmente à vontade na sua casa, prepara o melhor prato. Lá em casa sou eu que preparo também, só sei duas. Só sei duas coisas assim e sempre são essas duas coisas que eu faço. Né? Mas a gente quer deixar a pessoa à vontade, quer fazer com que aquele momento seja muito especial. No texto de hoje, a gente vai falar sobre, mais uma vez, um momento de refeição que Jesus é convidado. A gente vai ler Lucas 11, vou pedir já para você deixar a sua Bíblia aberta, a partir do versículo 37. Jesus vai ser convidado por um fariseu para poder participar de uma refeição, mas a gente não pode dizer que Jesus assim, foi tão bem recebido assim, né? Lembrando de Marta e Maria, né? Marta recebeu como, olha, tem que arrumar a casa, tem que arrumar, está fora do lugar, criança, bota a louça, não sei o quê, aquele alvoroço. Maria só sossegou, recebeu o Senhor, ficou ali gozando daquele momento, né? Então, foi muito bem recebido, né? Das duas formas, tanto por Maria quanto por Marta. Só que Maria aproveitou a melhor parte, não é assim mesmo que a Bíblia diz? Mas Jesus foi muito bem recebido ali. Não é a mesma coisa desse texto, a gente vai ver por quê. Mas começando o capítulo, se a gente for olhar o capítulo desde o início, muita coisa já aconteceu até aqui. No começo do capítulo, ele recebe um pedido de um de seus discípulos para que ele ensine os discípulos a orar. Vocês vão ver isso lá, logo no início do capítulo 11, e ele pede para orar assim como João tinha ensinado os seus discípulos. Ele vai dizer isso lá no início. Jesus ele vai falar também sobre a parábola de um amigo inconveniente.
Uma pessoa que sai à meia-noite para ir na casa de um amigo pedir para 3 pães para ele, né? Vai contar essa parábola lá, depois vocês podem ler com calma, extrair as lições desse texto da Bíblia. Ele é acusado pelos fariseus, quando ele estava expulsando demônios, que ele estava fazendo aquilo em nome de Beelzebul. Pode olhar a sua Bíblia, vai constatar isso. Ele é acusado pelos fariseus de estar fazendo isso dessa maneira. Vai falar sobre o sinal de Jonas e vai falar sobre a candeia do corpo. E aí, muita coisa já aconteceu até chegar nesse momento onde Jesus é convidado para poder participar dessa refeição. E eu te convido a abrir sua Bíblia. Vai ser projetado ali também na NVI, tá? Mas eu vou ler numa outra versão aqui. Tudo bem? Eu acho que vai dar certo, né? Você pode acompanhar tanto aqui, né, quanto na sua Bíblia aí. Lucas 11, a partir do versículo 37. Diz o seguinte: quando Jesus terminou de falar todas essas coisas que a gente acabou de dizer aqui, né? Um fariseu o convidou para vir comer com ele. E entrando, Jesus sentou-se à mesa. O fariseu admirou-se, vendo que ele não se lavara antes de comer. E o Senhor lhe disse: vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de cobiça e maldade. Loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Dai, porém, de esmola o que está dentro do corpo e do prato, e todas as coisas vos serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda hortaliça, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias praticar essas coisas sem esquecer aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais dos primeiros assentos nas sinagogas e dos cumprimentos em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas ocultas, sobre as quais os homens caminham sem saber. Então, um dos doutores da lei lhe disse: mestre, quando dizeis isso, também ofendes a nós. Ele, porém, respondeu: ai de vós também, doutores da lei, pois sobrecarregais os homens com fardos difíceis de carregar, mas vós nem com o dedo tocais esses fardos. Ai de vós, pois edificais os túmulos dos profetas que vossos antepassados mataram. Assim, sois testemunhas que aprovam as obras de vossos antepassados, pois eles mataram os profetas, e vós lhes edificais os túmulos. Diz a sabedoria de Deus: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, e eles matarão uns e perseguirão outros. Portanto, esta geração prestará conta do sangue derramado de todos os profetas, desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, esta geração prestará contas. Ai de vós, que retivestes a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes e impedistes os que desejavam entrar. Ao sair ele dali, os escribas e os fariseus começaram a pressioná-lo com insistência e a interrogá-lo acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de o apanharem com alguma coisa que dissesse. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela faz o que te apraz. Então, faça a tua vontade aqui agora, Deus. Fale aos nossos corações e que essa palavra cada dia mais nos molde, que essa palavra cada dia mais nos norteie. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém. Então, agora já entendendo tudo o que aconteceu até aqui e já lendo o que acabou de acontecer aqui, quando Jesus foi convidado para essa refeição. Jesus tinha sido convidado por um fariseu para essa refeição, né? Não sabemos exatamente quais eram as pessoas que estavam ali. Provavelmente junto dos seus discípulos. É possível que os discípulos também estivessem ali. Mas sabemos que 2 grupos estavam ali, né? Os escribas e os fariseus. Eles eram 2 grupos distintos, embora houvesse alguma sobreposição entre eles. Os escribas eram os especialistas interpretativos e profissionais da Torá. Né? A Torá, né, é o nosso conhecido Pentateuco, né? Ou, traduzindo melhor ainda, os 5 primeiros livros da Bíblia. Já os fariseus, eles eram um grupo judaico relativamente pequeno,
mas de grande influência, que enfatizava, preste atenção nisso, a observância meticulosa da lei, entendida tanto em termos do Antigo Testamento, quanto das tradições extra-bíblicas acumuladas. Eles acreditavam isso como um meio pelo qual se podia alcançar a justiça de Deus e reter o seu favor. Eram os especialistas em questões teológicas que a Torá suscitava. Uns interpretavam a lei e outros faziam todo o possível para que essa lei fosse seguida. Só que, nessa introdução, a gente vai entender que existiam algumas tradições extra-bíblicas que esse grupo valorizava muito. E a gente vai perceber isso ao longo do desenrolar desse sermão aqui. Jesus está diante dessa refeição e ele se reclina à mesa, o que era uma postura habitual em um banquete ou em uma ceia. Eu não sei se vocês vão lembrar, não sei se na primeira ou na segunda mensagem, Sávio explicou essa questão de reclinar-se à mesa, né? A mesa era muito baixa, então esse reclinar-se era quase que deitar sobre a mesa. Mas tinha um fato interessante nisso, Jesus ele não tinha se lavado antes da refeição, o que fez com que o fariseu ficasse surpreso. Então essa é a cena, Jesus é convidado, ele está diante da refeição, provavelmente todos se lavavam ali, e Jesus simplesmente se inclinou à mesa para poder se alimentar, e a Bíblia vai dizer que o fariseu ele ficou surpreso com essa atitude de Jesus. O fariseu ficou surpreso não porque Jesus deixou de cumprir alguma lei de Moisés, ou alguma lei que consta na Torá, mas sim por não cumprir uma tradição extra-bíblica. Como falamos antes, os fariseus eles eram meticulosos quanto à lei mosaica, mas também davam o mesmo peso, ou às vezes, meus irmãos, um peso ainda maior a essas questões que não estavam na lei, essas tradições extra-bíblicas. E é diante dessa cena que a gente se encontra aqui. Não sei se você já passou algum tipo de constrangimento quando você foi participar de alguma refeição na casa de alguém, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. E a primeira coisa que me chama a atenção no texto é exatamente essa, né? A surpresa do fariseu que está no versículo 38. Como já dissemos anteriormente, os fariseus eles davam um peso, muitas vezes até maior do que a própria lei, a essas tradições extra-bíblicas. E aí a gente queria mudar esse termo por justiça própria. Vamos falar mais de justiça própria do que tradições extra-bíblicas, que eu acho que faz mais parte do nosso contexto. Eles davam mais peso à justiça própria, a coisas que eles criavam, que eles julgavam ser importantes, muitas vezes até mais importantes do que a própria Bíblia, do que a própria lei deixada pelo nosso Senhor. O ato de se lavar não era por razões de higiene, mas sim para a lei de Moisés prescrevessem a lavagem, como forma de preparar os rituais no santuário, no caso, no tabernáculo e depois no templo. A tradição rabínica, os rabinos eram esses líderes religiosos da comunidade judaica, eles estenderam esse requerimento ao dia a dia, ao cotidiano, e dando um peso de lei àquilo. O apóstolo Paulo, suplicando pelo povo em Israel, ele vai dizer em Romanos 10, 2 e 3 o seguinte, lembrar que Paulo também era israelense, ele vai dizer o seguinte, rogando por esse povo, compreendendo como eles eram, como eles agiam, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Paulo está suplicando em favor do seu povo, o povo de Israel, porque ele era exatamente assim. Já em Filipenses, no capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer o seguinte, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Paulo era fariseu. Então, quando ele fala sobre esse peso das tradições extrabíblicas, da justiça própria, que os fariseus, eles acreditavam, que acreditavam a eles o favor de Deus, Paulo, que era fariseu, fala com propriedade, pois ele também agia assim. Inclusive, ele perseguiu os cristãos em nome dessas tradições, ou em nome dessas justiças próprias. Ele era assim. O pastor Jonas Madureira, ele tem uma frase que representa muito bem essa questão da justiça própria. Ele vai dizer o seguinte,
Tomamos o que Deus não nos dá e rejeitamos o que Deus nos oferece. Parece fora de contexto, né? Mas a gente vai entender. Nós rejeitamos a sua palavra e nos apropriamos daquilo que não nos pertence. Quando agimos com justiça própria, nos apropriamos daquilo que não é nosso e rejeitamos o que Deus nos oferece de graça, que é a sua palavra. Ignoramos a sua palavra e valorizamos a justiça própria. Colocamos muitas vezes a nossa justiça própria acima da própria palavra. Ele vai dizer que no Éden foi exatamente assim que aconteceu. Adão e Eva, eles rejeitaram tudo que Deus tinha dado para eles, quando eles se apropriaram daquilo que Deus não tinha dado. Deus deu o jardim para eles cuidarem, para eles se relacionarem, mas disse, olha, disso aqui você não toca. Quando nós agimos com justiça própria, nós agimos assim. Nós nos apropriamos do que não é nosso, aquilo que Deus não nos deu, tornamos isso uma regra, uma lei, valorizamos muito mais do que a palavra, e esquecemos a própria palavra que Ele nos deu. Muitas vezes agimos assim. Essa era a maneira dos fariseus estabelecerem, vamos dizer assim, a regra do jogo. Dizer como as coisas deveriam acontecer. O que deveria ser considerado justo e o que não deveria ser considerado justo. E nós também não estamos nem distantes e nem imunes a essa realidade. Nós também criamos a nossa regra do jogo e achamos que devemos ser mais aceitos por Deus por conta disso. Achamos que somos super crentes, né? Super espirituais. Afinal de contas, não faltamos a nenhum culto, eu jejuo todo mês, eu ajudo os pobres, eu sirvo na igreja, eu convido meus amigos para irem à igreja, eu entrego meu dízimo, eu entrego a oferta e por aí vai. Essa não é a regra do jogo. Essa é a regra que muitos de nós criamos ao longo da nossa vida. Tudo isso para que, no fundo, as coisas valham a pena para mim e os outros. O outro não importa. Eu crio as próprias regras para que eu seja o beneficiado. Coisas que deveriam ser uma consequência do Evangelho na minha vida passam a ser a regra para que eu me torne mais justo e aceito diante de Deus. Nós invertemos as coisas muitas vezes. E pior, quem não faz o que eu faço, com as motivações que eu faço, recebe a minha crítica, o meu desprezo e a minha desaprovação. A gente poderia citar algumas outras coisas. E talvez quando eu falar aqui agora, talvez você se veja em algumas. Talvez eu me veja em alguma dessas coisas. Quando criamos o nosso próprio padrão ético e moral para julgarmos. Quando criamos um mecanismo de compensação para os meus erros e acertos, também para nos justificarmos. Quando criamos um ritual ou procedimento na carne para sermos aceitos. Quando temos compulsão pelo merecimento e o perfeccionismo. Quando temos compulsão pelo fazer mais do que o ser. A gente pode lembrar da história de Marta e Maria, como eu citei já antes. Quando temos compulsão pelo exterior, ou seja, pela aparência, mais do que pelo interior, pelo nosso coração, pelo que verdadeiramente passa no nosso coração. Quando temos manchas de desprezo e julgamento no coração, quando somos preconceituosos. Quando temos manchas de ressentimento e mágoa no coração, que é a raiz da amargura. Quando temos manchas de orgulho e presunção no coração, uma autoconfiança em aparência de justiça. Quando nos tornamos incorrigíveis e irretratáveis, cegos de nossas falhas por causa do orgulho. Por incrível que pareça, meus irmãos, às vezes nós acreditamos, nós enfatizamos tantas coisas nesse sentido, que às vezes nós acreditamos, passamos a acreditar naquilo como uma verdade absoluta. Tem aquela tão contada que passa a ser verdade, é mais isso. E por aí vai. Vamos pensar um pouco. A gente consegue perceber que ao longo da nossa vida, muitas vezes agimos assim? Quantas vezes julgamos o outro por conta da nossa justiça própria? Coisa que a Bíblia sequer menciona. E quantas vezes eu já julguei o outro achando que eu estava com toda a razão, né? O exemplo do texto aqui, o fato de Jesus não ter se lavado, isso não era nenhuma lei, isso não era nenhuma regra. Mas a Bíblia vai dizer que o fariseu ficou surpreso, porque para eles, para a tradição, aquilo tinha um peso, muitas vezes, até maior do que a própria Bíblia. Mas Jesus, diante da surpresa do fariseu, quanto a esse fato dele não ter se lavado antes da refeição,
ele poderia perguntar, mas por que você está surpreso? Vamos lembrar que a Bíblia não diz que ele falou isso. A Bíblia vai dizer que ele ficou surpreso. Pode ser que ele tenha feito só aquela cara de surpresa. Não tem aquela cara de surpresa que a gente faz, né? Mas muito mais do que algo na sua fisionomia, ou algo que você dita, Jesus, ele olha para o coração. Né? Assim? Isso me chama a atenção no texto para mais uma questão. Qual foi a resposta de Jesus? Isso está lá do versículo 39 ao versículo 41. Meus irmãos, ninguém pode enganar o Senhor. Às vezes parece clichê a gente dizer isso, né? Para que dizer isso? A gente sabe disso. Mas às vezes parece que a gente se esquece dessa verdade. Agimos com a nossa justiça própria e achamos que enganamos o Senhor. Se a gente for continuar o texto, já no capítulo seguinte, no versículo 12, 1 e 2, olha o que ele vai dizer para os seus discípulos. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar, primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. A orientação de Jesus para os seus discípulos, logo ali, passando aquele momento ali, foi: tenham cuidado com eles. E a resposta de Jesus para os fariseus, a resposta de Jesus, ela é dura, mas ela é verdadeira. Jesus sabia o que estava no interior deles, sabia a intenção do coração deles. Jesus vai dizer que o exterior poderia estar limpo, mas interiormente eles estavam cheios de ganância e de maldade. Jesus, ele vai chamar os fariseus ali de insensatos e pergunta: quem fez o exterior, não fez também o interior? Ou seja, Jesus conhecia muito bem o que estava por trás daquela intenção. Queridos, Jesus nos conhece muito bem e sabe cada intenção que está por trás de cada ação que a gente toma na nossa vida. No versículo 41, ele vai dizer: mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em vocês. Quando ele diz essa expressão, deem o que está dentro do prato como esmola, na verdade o que ele está querendo dizer é: deem o que vocês têm. Se a gente fosse traduzir, quando ele vai dizer, deem o que está dentro do prato, que eles estavam num contexto ali de alimento, né, de refeição. Deem o que está dentro do prato, como esmola, e verão que tudo ficará limpo em vocês. Deem o que vocês têm. Esse é mais um ponto importante que precisamos observar. Postos a dar o que temos? Essa é uma pergunta muito interessante. Parece também uma pergunta óbvia, né? A gente responde de cara: nós temos. Quando estamos tomados de justiça própria, tudo o que se faz é pensando em si próprio. Como estar disposto a dar o que tem, se as intenções que estão por trás das ações é só pensando em si mesmo? Quando é assim, meus irmãos, mesmo quando eu dou, eu não dou. Entende? Quando as nossas ações, elas não são embasadas naquilo que Jesus fez por nós. Quando eu faço simplesmente para impressionar, para dizer que eu faço, na realidade, quando eu dou, eu não dou. Não tem nenhum valor, como citado também no sermão passado, que Sávio falou sobre o texto de Isaías 64:6. Nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Nessa série, inclusive no sermão passado, nós já vimos o exemplo do menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia vai dizer que ele deu o que tinha. Não vai dizer que ele reclamou, vai dizer que ele deu o que tinha. Mas na Bíblia também vai contar a história daquele jovem rico, que ao fato de Jesus ter dito para ele: olha, depois daquela conversa que vocês sabem toda, ele vai dizer: olha, vai e vende o que tens e dá aos pobres. E aquele jovem rico sai triste, porque ele não tinha condições de fazer aquilo. Meus irmãos, existem aqueles que dão de coração aquilo que têm, aqueles que não conseguem dar o que têm, e aqueles que dão do que sobra, ou aquilo que não faz falta nenhuma, não faz nenhuma diferença na vida dele, e demonstram uma falsa piedade. Muitas vezes acham que esse ato de justiça vai fazer ele merecer alguma coisa diante de Deus. Os que dão o que têm de coração compreenderam a graça, e o que fazem é em resposta àquilo que Cristo fez na cruz.
é o que Cristo fez na cruz, é o que nos justifica, não o que eu faço. Os que não conseguem dar o que têm, amam mais as suas riquezas do que o próprio Senhor. E tem os que dão aquilo que sobra, pois não tem nenhum custo, nenhum peso, nenhum sacrifício para eles. Normalmente, eles fazem isso para se justificar através de sua ação. Mas no seu íntimo está cheio de justiça própria, trapos de imundícia, como a Bíblia mesmo diz. Qual grupo a gente se enquadra aqui, né? Pode ser que ao longo da sua vida, da minha vida, a gente já tenha se enquadrado ali nos 3 grupos. Mas a minha oração é que a gente tenha um pleno conhecimento sobre isso. Já partindo para o fim, não estou dizendo que eu estou acabando, partindo para o fim. Uma outra coisa que me chama a atenção são os ais de Jesus. Vocês observaram os ais? Vocês contaram quantos foram? Foram 6 ais que Jesus falou, do versículo 42 até o versículo 52. 3 deles foram para os fariseus e 3 foram para os escribas, os doutores da lei. O primeiro ai tem como alvo a hipocrisia dos fariseus por dar o dízimo de todas as hortaliças, mas negligenciavam a justiça e o amor de Deus. Jesus vai dizer que eles deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas outras. O segundo ai, para os fariseus, enfoca o amor de Deus pela primeira cadeira ou pelos primeiros lugares. Na realidade, eles gostavam de se sentirem importantes, melhores do que as outras pessoas. Jesus vai falar, ai de vocês, fariseus. O terceiro ai, para os fariseus, os compara a sepulturas invisíveis. De acordo com a lei do Antigo Testamento, entrar em contato com o túmulo tornava a pessoa impura. A gente vira e mexe, a gente fala sobre isso aqui, né? Porém, se o túmulo estivesse no solo e não tivesse nenhuma marcação, as pessoas poderiam passar sobre ele e se tornar impuras sem perceber. Quando o túmulo estava no chão, precisava marcar o túmulo para que as pessoas pudessem ver que ali tinha um túmulo que, se por acaso ele encostasse ali, ele ficaria impuro, teria que fazer todo aquele ritual, né, que consta lá na lei mosaica, para ele se tornar puro e poder, né, ir a Jerusalém, fazer o sacrifício pelos seus pecados e tudo mais. Jesus vai comparar esses túmulos que ficam no chão aos fariseus, que não identificaram aquilo e permitem que pessoas que desavisadas a encostar ali se tornar impura. Jesus está falando isso. Da mesma forma, as pessoas que seguem os fariseus são enganadas, pois se tornam impuras diante de Deus, sem nem mesmo saber o que os fariseus as enganaram. Lembra do versículo 12, que Jesus vai falar, cuidado com eles. O fermento deles é a hipocrisia. Então, esses são os 3 ais para os fariseus. Tem mais 3, certo? Mas antes de entrar nesses 3, eu me lembrei de uma história que minha esposa sempre me conta, né? Ela e uma irmã mais nova, quando elas eram pequenas, a irmã aprontou, aí a mãe foi dar uma chinelada, não pode falar bater, né? Enfim, tomou uma chineladazinha, só apanhar, né? Um cadinho ali de leve, né? E aí, a minha esposa conta que ela falou assim, não, mamãe, para, não bate nela não. Aí a mãe virou para ela e falou assim, você está defendendo ela? Você vai apanhar junto com ela. Foi isso que aconteceu com os escribas. Lembra no texto que o escriba falou assim, Senhor, o senhor está falando desse jeito, está ofendendo também a nós. Mais 3 ais para vocês. O primeiro ai envolve os intérpretes da lei, os escribas, que sobrecarregaram os outros com fardos ao interpretar a lei à luz das tradições extrabíblicas, fazendo com que esses fardos sejam superiores às suas forças. Vemos alguma coisa parecida hoje, gente? Às vezes os nossos púlpitos, não só em Macaé, não só no Brasil, mas no mundo todo, têm carregado de justiça própria, sobrecarregando as pessoas, muito mais do que elas podem aguentar. Ainda pior, eles mesmos nem sequer com um dedo tocam nesses fardos, isto é, não fazem esforço algum para ajudar as pessoas a guardar estas leis. Eles criam a regra do jogo, tornam o fardo das pessoas pesado, mas eles mesmos
Não toco nem um pouco naquele fardo ali. Aquele fardo é para o outro, para ele não. O segundo ai envolve a hipocrisia dos intérpretes da lei ao construir monumentos para os profetas, embora tenham sido seus pais que assassinaram esses mesmos profetas, e eles mesmos continuem a matá-los e persegui-los. O último ai condena os intérpretes da lei por suas interpretações da Escritura que privam as pessoas da chave do conhecimento, necessária para compreender o plano divino da salvação. Eles não somente se recusam a participarem do plano de Deus e serem salvos, como também suas interpretações distorcidas impedem que os outros conheçam verdadeiramente a Deus. Eles distorcem a palavra de Deus. Nada diferente também do que vemos hoje, por aí. E, meus irmãos, quando a gente fala isso, parece que a gente está dizendo que nós somos perfeitos, né? Nós somos os bons. Nada disso, meus irmãos. Se nós não tivermos um zelo por essa palavra, vamos cair no mesmo erro. No mesmo erro. E estamos sujeitos a isso. Sendo bem honestos, quando olhamos para cada um desses ais aqui, encontramos algo diferente nos dias de hoje? Será que nos enquadramos em algum ou em alguns desses ais, dito por Jesus aqui? Ou a pergunta mais importante, qual é a ação prática que eu vou tomar, caso eu me identifique em alguma situação dessa aqui? Para a gente poder refletir, meus irmãos. Esses religiosos, eles se especializaram em insignificâncias e ignoravam o que era realmente importante. Eles amavam ser reconhecidos e honrados pelos homens, mas esqueceram a honra que vem apenas de Deus. Eles glorificavam o passado, contudo não ajudavam os necessitados à sua volta. Em vez disso, os líderes religiosos apenas tornavam o jugo mais pesado para as pessoas comuns. Jesus via esse tipo de hipocrisia como assassinato da verdadeira justiça e sabia que logo eles mesmos iriam o crucificar. Os líderes religiosos, ao rejeitarem Jesus, jogaram fora a chave que abria a mensagem de suas escrituras. Eles mesmos não só não entravam na vida, como também impediam a entrada de outros. Irmãos, é muito ruim rejeitar a verdade e ficar perdido para sempre. Não é verdade? É muito ruim rejeitar essa verdade e ficar perdido para sempre. No entanto, você e eu, quando a gente influencia outros a fazer a mesma coisa, nós somos culpados do sangue deles também. E agora sim, concluindo, eu queria perguntar se você se viu nessa história. Normalmente, quem é cheio de justiça própria não se vê nessa história porque se acha bom demais. Essa é a verdade. Conta-se uma história, os irmãos já perceberam que eu não sou bom de contar história, né? Eu vou melhorar. Mas eu quero contar uma outra história para vocês. Tinha um avô, ele tinha 3 netinhos, né? E esses netinhos foram visitar eles. E esses netinhos, eles eram uns anjinhos, sabe? Não aprontavam, né? Uns verdadeiros anjinhos. E aquele avô tirou aquela sonequinha da tarde dele e os 3 netos pegaram um queijo fedido, sabe, mal cheiroso, botaram, ele tinha um bigodão arrumado, botaram no bigode dele, aquele negócio secou, ele não acordou, secou aquele negócio. Mais tarde ele acorda. Não sei se vocês já ouviram essa história, né? Estou vendo alguém cochichando assim, né? Eu já ouvi, não sei. Mas se já ouviram, ouçam de novo. E ele acordou e deu uma fungada assim, né? Nossa, esse quarto está fedendo. Está com cheiro horrível isso aqui. Ele foi para a cozinha, cheirou. Nossa, a cozinha está fedendo demais. Eu vou lá para fora pegar um ar fresco, eu não estou aguentando. Ele foi para o lado de fora e deu aquela fungada. Pensando que ia ter ar fresco, né? Qual foi o cheiro? Aquele cheiro ruim de novo. O que ele fala? O mundo todo está podre. É assim que as pessoas que se baseiam na justiça própria são. Podem farejar os pecados e falhas de todos ao seu redor. E acham que todo mundo fede, exceto eles. Mas às vezes o fedor está neles mesmos. Na parábola do fariseu e do publicano, por exemplo, em Lucas 18, o fariseu colocou-se à frente dos outros para orar e agradeceu a Deus por ser melhor do que as outras pessoas. Disse que jejuava 2 vezes por semana e pagava o dízimo.
Por aí foi. O publicano simplesmente ficou de pé onde estava, baixou a cabeça e orou dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Nos achamos bom demais, não é mesmo? Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim: não, cara, eu já... Mas pode ser que em algum momento da sua vida você já se encontrou dessa maneira, se achando bom demais, acima muitas vezes do que a palavra nos orienta. Se não olharmos para essa palavra, meus irmãos, e compreendermos o plano de redenção que ela traz para todo que crê em Jesus Cristo, usando aí o trocadilho da palavra, ai de nós. Se essa palavra não nortear a minha vida, meus irmãos, se eu não dedicar tempo para estudar essa palavra, para compreendê-la e pedir orientação ao Espírito Santo para se revelar a mim, ai de nós. E eu te pergunto, quanto tempo a gente tem dedicado, né, para poder estudar a Bíblia? Não é ler, meus irmãos, é estudar mesmo a Bíblia. Estudar a sua palavra e com a orientação do Espírito Santo de Deus nos faz compreender o Evangelho. O Evangelho nos faz ver a nossa real situação. Somos pecadores e miseráveis. Muitas vezes mentirosos, enganadores, fofoqueiros, cheios de justiça própria, por aí vai. Nós já nascemos separados de Deus e temos a natureza de errar sempre. Essa é a nossa natureza, meus irmãos. Mas a história do Evangelho vai dizer que Deus veio em minha direção. E o que eu fiz para Deus vir em minha direção? Dei o dízimo, vi na igreja, não faltava um culto. Eu olhava para o meu irmão, julgava o meu irmão. O que eu fiz para que Deus olhasse para mim e viesse em minha direção? Visto que nós falamos tanto sobre isso aqui agora, os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia, ou seja, não servem de nada para que Deus olhasse para mim e viesse em minha direção. E a resposta é exatamente essa. Nada. Não há nada que eu tivesse feito que poderia atrair Deus à minha vida. Não há nada que eu possa fazer para merecer o favor de Deus. Embora muitas vezes a gente até se esforce, né, para isso. Ele simplesmente nos olhou e nos amou. Um texto bem conhecido, que é João 3,16, vai dizer: porque Deus amou o mundo. O mundo não é o sistema, é o mundo que Ele criou. As coisas criadas, o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer, meus irmãos, nem todos vão crer. Essa é a verdade. Mas todo aquele que nele crer, tenha a vida eterna. Ele nos amou a ponto de enviar o seu Filho para nos salvar. Deus enviou o seu Filho ao mundo para viver uma vida perfeita, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Parece algo simples, né, quando a gente conta essa história, né? Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou, tranquilo. Mas, meus irmãos, nós não temos noção do alto preço que foi isso. Visto que nós não merecíamos isso. Mas Ele simplesmente nos olhou, nos amou e veio em nossa direção através do seu Filho. Foi pelo que Ele fez e não pelo que nós podemos fazer. O que a gente precisa fazer é descansar nessa verdade, crer em Cristo e ter a nossa vida mudada dia após dia através dessa palavra que precisa nortear a nossa vida. Diante disso tudo eu te pergunto, eu consigo fazer um autoexame da minha vida? Eu tenho procurado estudar a Bíblia, tenho falado regularmente de Deus para as pessoas, tenho feito meu culto doméstico, por exemplo. Às vezes nós não valorizamos essas coisas. Mas sabe, meus irmãos, cada vez que nós somos falhos nesses pontos, cada vez nós vamos nos encher de justiça própria. É a nossa natureza, está na gente isso. Somente essa disciplina de termos esse livro norteando a nossa vida, a nossa ação, a nossa atitude, para que a gente consiga errar menos. A verdade é essa, errar menos. Mas vai chegar o dia que nós não vamos errar mais, meus irmãos. E nesse dia nós vamos estar na glória com Jesus Cristo. Ele vai levar o seu povo. E em resposta ao Evangelho que me alcançou, o que eu tenho feito para o meu próximo? Eu tenho dado o que eu tenho dado o que me sobra? Ou eu não tenho dado nada?
A minha oração é que o Evangelho transforme a nossa vida, dia após dia, até que chegue aquele glorioso dia em que nós vamos ver Jesus face a face. E Mateus vai falar sobre isso. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quando a gente fala sobre isso, meus irmãos, parece que isso está tão distante, né? Parece que isso não vai acontecer. E aí eu posso viver minha vida de maneira tranquila, sem nenhum compromisso com essa palavra. A minha oração é que a gente dedique tempo ao Senhor. Porque se de fato fomos alcançados pela sua graça, tem uma coisa também que é natural que vai acontecer. Não por minha causa, não pelo meu ser, mas pelo Espírito Santo que habita em mim. Tem um texto que vai dizer que ele opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Não vem de mim, meus irmãos. A vontade que eu tenho de ler a Bíblia, a vontade que eu tenho de me dedicar, vem do próprio Deus, que nos alcançou. Se agimos assim, de fato, fomos alcançados pela sua graça, mesmo errando às vezes. Mesmo às vezes o velho homem voltando à tona na nossa vida. Mas nós conseguimos, através do Espírito Santo, enxergar o nosso erro, confessar o nosso pecado, nos voltarmos ao Senhor, sempre, sempre e sempre. Que Deus nos abençoe.